Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste início de outubro, dia 5, 27º domingo do tempo comum. Primeira leitura de hoje, profecia de Abacuque, o profeta que clama, e que grita: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar violência? Estou sendo injustiçado e o Senhor não olha para mim. Depois, o Salmo 94, que diz: não fecheis o vosso coração como em Meriba, aquela experiência difícil que o povo teve no deserto e que o salmista, no Salmo 94, canta esta dificuldade do povo em parecer que Deus não lhe ouvia. Depois, segunda leitura da carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz ao jovem Timóteo: reaviva a chama do dom de Deus que está em ti e não te envergonhes do testemunho de Cristo, não te deixes desanimar, permanece. E o Evangelho de Lucas 15, de 5 a 10, Nosso Senhor, que escuta um pedido dos apóstolos, aumenta a nossa fé, e Jesus diz: se tivesseis fé, mesmo como um grão de mostarda, poderias dizer essa moreira: arranca-te daqui e põe-te no mar, ele obedeceria. Bem, meus irmãos, se tivéssemos fé de um tamanho de um grão de mostarda, se eu estivesse aqui segurando neste momento deste vídeo um grão de mostarda, certamente você não veria, Porque o grão de mostarda é muito pequeno, é uma bolinha preta, que certamente lançada ao chão, se for um chão não tão claro, não se acharia mais. E a pergunta é: será que a nossa fé é tão pequena, menor que um grãozinho de mostarda? Porque os discípulos dizem: aumenta a nossa fé. E vejam, meus irmãos, que interessantemente Nosso Senhor não diz que vai aumentar a fé deles, mas responde dizendo: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer essa moreira: saia daqui, arranca-te e planta-te no mar. Porque a questão não está no tamanho da fé. Aliás, a nossa fé muitas vezes é pequena, porque a nossa experiência, meus irmãos, em muitos momentos da vida, será como a de Abacuque, Senhor, até quando eu clamarei sem me atenderes? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? O Senhor não vai fazer nada? Quantas vezes nós também não sentimos este peso de parecer que as dificuldades e os sofrimentos e as angústias são maiores que a nossa fé e de que nós não suportaremos? Meus irmãos, esta experiência de um limite da nossa carne que se sente abalada é extremamente natural. A nossa humanidade grita porque nós queremos ser consolados. Mas aqui está o ponto. Sofrer e reclamar e até sentir o desânimo, como Timóteo na segunda leitura, não traz problema nenhum. Mas o que é que a fé opera em mim? Ou seja, não é o tamanho da fé, é a qualidade da fé. É o que a fé, pequena ou grande, forte ou fraca, produz em mim. Porque vejam, a fé exige de nós confiança, abandono. Então, muitas vezes a experiência de sentirmos essa ausência de Deus, ela é importante porque ela tem que nos desafiar a sairmos de nós mesmos. Porque a fé é esta oportunidade para que nós olhemos para o Senhor e falemos: Senhor, até quando? Mas vejam que quando nós perguntamos a Deus, nós estamos nos dirigindo a alguém. Ou seja, nós estamos em um movimento de busca, Do mais profundo abismo eu clamo a vós, Senhor, escutai minha voz, como o Salmo 129, Olhai para mim, Senhor, dos infernos, Eu clamo a vós, Vinde, quem poderá subsistir sem a tua graça? Mas é justamente aqui que eu entendo que
quando eu padeço uma dificuldade de fé, é a oportunidade que Deus me dá para que eu salte na fé, para que eu melhore a qualidade da minha fé, buscando ao Senhor. Então a prova, meu irmão, existe para que nós busquemos ao Senhor. A prova existe para que nós nos movamos na direção do Senhor. Assim, a fé gera em nós a graça da esperança de sairmos de nós mesmos. Justamente por isso, meus irmãos, é preciso que a gente tenha assim, muito claro, o cardeal Raniero Cantalabessa, que é o que está nos acompanhando agora nesse momento, nesse grupo de reflexões, vai dizer: o verdadeiro crente, aquele que crê de fato, é aquele que experimenta Deus como rocha da sua própria existência. Vejam, diante das instabilidades e talvez assim da tormenta do mar, a rocha é o lugar onde eu me lanço, com medo, preocupado porque talvez se estou ali no meio de um vendaval, possa ser levado, se estou no mar agitado, posso naufragar ou então afundar. Eu me agarro, Eu me agarro. E tanto mais intenso é o vento e o maremoto, por assim dizer, ou a procela, tanto mais eu me agarro com força. Então aqui tem algo interessante. A intensidade da tribulação tem que determinar a intensidade da busca de Deus. Ou seja, tanto mais o vento se projeta contra mim, tanto mais as águas agitadas me chacoalham, tanto mais eu preciso apertar, agarrar-me, unir-me, reacender a chama da fé, escolher pelo Senhor, buscar em oração. Porque é justamente aqui que a qualidade da nossa fé vai sendo aumentada. A qualidade, não a quantidade. E isso faz com que nós encontremos a Deus. E aí, quando entendemos que aquela nossa busca, mesmo na penumbra da fé, ou seja, numa fé que eu não enxergo tudo, foi capaz de me sustentar, a minha fé ganha uma nova qualidade. E na próxima tribulação, uma nova adesão, uma melhor qualidade. E assim nós vamos sendo capazes de entender que nós seremos capazes de tirar a amoreira da montanha e fazê-la plantar-se ao mar. Ou seja, não pararemos diante das dificuldades, mas entenderemos que a dificuldade é a oportunidade para amarmos mais nosso Senhor. Deus te abençoe e que neste domingo a fé cresça em nós em qualidade, não em tamanho. Uma fé pequena, mas vivida como escolha e como decisão, é capaz de tirar a amoreira da montanha e fazer-se plantar no mar. Deus te abençoe.